Os conceitos de direita e esquerda têm ganhado cada vez mais espaço e notoriedade no nosso cenário político brasileiro. Mas, na verdade, você sabe o que esses termos significam? Qual a origem deles? Se não, fique com a gente aqui que nós vamos abordar agora neste vídeo a origem dos conceitos direita e esquerda. À medida que o debate político brasileiro ele vai se acirrando, noções de ideias como direita e como esquerda, elas ganham certa notoriedade entre a população, que na maioria das vezes não tem compreensão do que esses termos significam. Mas alguns começam então a buscar, a tentar compreender esses termos. Mas qual é a história que existe por trás desses conceitos? Aí nós temos que voltar até o século XVIII, início do XIX, com a própria Revolução Francesa. Ela é o marco inicial desses conceitos. Quando nós tínhamos ali pós-revolução, pós-1789, nós tínhamos ali as reuniões da Assembleia Nacional, existia dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Nessas reuniões na Assembleia, esses grupos sentavam-se em locais distintos. Os jacobinos sentavam-se mais ao lado esquerdo da Assembleia e os girondinos ao lado direito, nas cadeiras, nas poltronas do lado direito dessa Assembleia. Como os jacobinos eles defendiam posições mais radicais, posições de caráter popular, buscavam igualdade social, então logo eles ficaram atrelados a este conceito de que as pessoas de esquerda são populistas. Já os girondinos, que era um grupo de elite, alinhado com as ideias da nobreza, alinhado com as ideias do clero, não gostava nem um pouco da participação popular nas tomadas de decisões do novo governo. Então eles defendiam primeiramente os seus direitos, né, a manutenção dos seus direitos individuais. Eles eram contra então essa participação popular da massa leiga, que eles consideravam leigos. Então esse pessoal ficou mais atrelado à ala direita. Mas essa associação é mero fruto de um acidente histórico, certo? Que se popularizou então, as pessoas de esquerda são populistas e as pessoas de direita são mais conservadoras. Mas a verdade mesmo é que essas noções de esquerda e direita, elas ganharam realmente notoriedade a partir da Revolução Francesa. Por quê? Logo pós-revolução se acirrou um debate, foi travado um debate muito intenso e muito rico entre dois ingleses, a saber, nós temos Edmund Burke e Thomas Paine, dois ingleses, um aliás era escocês. E esse debate, então, pós-revolução, que se iniciou ali na França, trazia duas concepções. Burke, que estava a par ali da Revolução Americana, Burke ele defendia uma política onde a gente deveria preservar as características históricas de um povo, de uma nação. Ele defendia, então, reformas políticas, reformas públicas que deveriam ser feitas de forma gradual, lenta e gradual, preservando a sua elite, preservando a sua nobreza, preservando várias características de um povo, né? Então essas mudanças tinham que ser bem paulatinamente, mudanças
não feitas tudo de uma vez só. Também defendia esses direitos individuais da elite. Já Thomas Paine, ele que teve uma participação ativa na Revolução Americana, ele tinha um espírito revolucionário. As ideias de Paine divergiam das ideias de Burke, né? O Thomas Paine ele já defendia uma reforma política onde tudo deveria se começar do zero, se descartar tudo que não deu certo e não utilizar mais, pegar isso e jogar numa lata de lixo e começar um novo programa político, social, econômico do zero, né? É muito similar ao que nós vamos ter depois aí no comunismo e no socialismo. E Paine, então, ele radicalizava essas ideias. E notem bem que ele estava ali incentivado por ideários iluministas da Europa, do início do século XIX, final do século XVIII. Então ele estava motivado por essas ideias iluministas, né? Já o Burke, ele dizia que uma mudança política de forma revoltosa, muito abrupta, ela poderia desencadear um certo terror na nação, né? Momentos ou anos ou décadas de terror. Justamente o que Burke descreve acontece na França logo pós a Revolução Francesa. Nós temos aí na história um momento de terror francês, né? Burke meio que profetizou esse acontecimento. Mas Paine não, Paine era defensor desse novo recomeço a partir do zero, a partir de concepções novas, e buscava também a questão da igualdade social. Então esse foi o debate entre Burke e entre Paine, acabou se tornando o tema central, né, que acabou demarcando ali na França o que seria hoje, o que nós temos hoje como conservadorismo e como progressismo, né? Na ala do conservadorismo ficaria então a direita, né, com mudanças sempre conservadoras, manutenção dos seus direitos, e a ala progressista, do progressismo, aquela ala mais radical, né, mais disposta ao enfrentamento nessa luta a fim de conseguir igualdade social. Percebam que atualmente, devido à multiplicidade que nós temos no campo da política, nós reduzirmos aí a política entre direita e esquerda é de um simplismo só, né? Nós temos aí uma multiplicidade muito maior do que isso que nós definimos direita e esquerda. Claro que, falando de Brasil, nós temos uma característica. A direita do Brasil, ela sempre esteve alinhada com princípios e com ideais neoliberais. Esses ideais neoliberais, eles pregam um Estado mínimo, né? Um Estado mínimo se diz o quê? Menos direitos sociais em todas as esferas, tanto na saúde, educação, assistência social, previdência. É o que a gente vê sempre que a direita assume o poder, ela tenta colocar em prática essa forma de interpretar, esse modelo econômico neoliberal, enquanto que a esquerda ela trabalha muito ainda com as políticas públicas, com as políticas sociais, buscando a igualdade social. Apesar de que, quando a esquerda assume o poder, falando de Brasil, eles fizeram uma mescla. Eles também tiveram o seu viés neoliberal, né, com algumas privatizações, com algumas concessões, mas também mantiveram o seu legado de políticas públicas buscando, legitimando a igualdade social. Fato esse que incomodou muito a ala mais conservadora da esquerda, a ala mais progressista. Não gostou muito dessa proximidade da esquerda com ideias neoliberais. Mas esse é o modelo que nós tivemos no Brasil. Hoje nós temos partidos políticos
diversos, com seus ideais, não mais focados em direita ou esquerda, mas com as suas lutas pessoais de classe, com as suas ideologias, com os seus conceitos. E é isso que torna a política tão extraordinária, né? O se fazer política. E cada vez mais nós, cidadãos, devemos participar mais desse viés político, buscar entender mais como que funciona a política no nosso país. Por hoje, então, essa breve introdução do início, o surgimento dos conceitos de direita e esquerda. Espero ter ajudado você. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.